Você pode potencializar os seus investimentos de diversas formas com essa estratégia, mas também potencializa o seu risco. Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje quero te mostrar como você pode alavancar os seus investimentos, alavancar o seu caixa utilizando um sistema de empréstimos de cripto. A premissa é simples: deixar uma criptomoeda como garantia para pegar o empréstimo em outra criptomoeda a juros bem competitivos. Em regra, pagar juros não é uma boa ideia se a sua intenção é acumular capital. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas ocasiões onde essa estratégia pode funcionar. E aqui vai 3 avisos rápidos. Primeiro, isso daqui é um tipo de alavancagem, ou seja, vai expor o seu capital a um maior risco, seja um risco de lucro ou um risco de prejuízo. Segundo, eu recomendo que você assista esse vídeo pelo menos uma vez por completo, para entender um pouco melhor antes de você tentar replicar qualquer procedimento aí na sua casa. E terceiro, deixa o like nesse vídeo, separei esse material para você inteiramente gratuito e a única coisa que eu peço para você é o seu like. E ainda na confiança, deixa o like agora para você não esquecer depois, e se você não gostar do conteúdo, você vem e tira o like ou dá dislike. Deixou o like? Então muito obrigado e vamos começar com alguns exemplos onde essa estratégia pode funcionar. O objetivo é simples, é fazer com que o que você pegou emprestado te dê um retorno superior aos juros que você vai pagar. E isso se enquadra, isso funciona em diversas ocasiões. Primeiro exemplo, utilizar o sistema de empréstimo para expor o dinheiro que você tem, expor o seu caixa de uma maneira mais agressiva em um ou mais ativos. Eu criei uma simulação aqui onde um investidor acredita na valorização do Bitcoin e ele quer se posicionar em relação a isso. Na posição inicial aqui estou considerando a cotação do Bitcoin em $100 mil para facilitar os cálculos. Vamos supor que essa pessoa já tenha $5 mil em Bitcoin, porém ela quer alavancar um pouco esse valor. Ela pode colocar esse Bitcoin como garantia no sistema de empréstimos aqui da Binance, tá? Coloca Bitcoin como garantia e pega emprestado USDT ou USDC, que é stablecoin de dólar. Aqui eu coloquei como se tivesse pego $3 mil emprestado para manter a saúde do seu empréstimo. Mais pra frente eu falo sobre isso. Com esses $3 mil, ela vai lá e compra mais 0,03 bitcoins, né? Os $3 mil desse Bitcoin e fica ali com a dívida de $3 mil. Nesse caso, ela tem 0,05 que está travado lá em garantia, mas ainda é 0,05 e ela comprou mais 0,03 que está liberado na sua carteira. Se o Bitcoin valoriza para $125 mil, ela acertou ali e realmente valorizou. Você pode vender esse 0,03 que está na carteira por $3.750 agora. Desses 3.750, você pega 3 mil e paga o seu empréstimo, né? Quando você paga esse empréstimo, você vai conseguir resgatar a sua garantia. Resumindo, você vai ficar com 750 de lucro dessa operação, vai resgatar o seu 0,05 Bitcoin e vai poder vender ele agora num preço mais valorizado, finalizando com 2 mil de lucro. Se a pessoa tivesse só mantido o hold aqui dos $5 mil, teria virado 6.250, 1.250 de lucro. Porém, fazendo essa operação, ela conseguiu alavancar um pouco e ganhar mais 750. E sim, quando for devolver aqui o valor do empréstimo, você tem que pagar os juros que ficou correndo. Nesse momento, quando você pega o USDT emprestado, os juros é de 5,17% ao ano. Então, vou considerar aqui mais ou menos uns 5%, considerando que não iria ficar um ano inteiro. Eu coloquei $150 de juros. Mesmo assim, essa operação traria mais $600 de lucro. Resumindo, a pessoa pode utilizar o sistema de empréstimo para aumentar a sua posição em um ativo que ela acredita que vai valorizar, fazendo um tipo de alavancagem do seu investimento. Eu fiz a simulação utilizando Bitcoin, mas ela pode utilizar Bitcoin, Ethereum, pode misturar, emprestar Bitcoin, né? Pegar ali dólar e comprar Ethereum e ficar posicionado nas duas, vai da estratégia de cada um. E como eu disse antes, é uma exposição maior ao risco, tanto do lucro quanto do prejuízo. Se o Bitcoin caísse para 85 mil, ela não teria o dinheiro total para pagar o empréstimo, precisaria liquidar ali parte dos bitcoins que estavam em garantia, caso ela quisesse liquidar naquele momento aquela operação, né? E ficaria com um prejuízo de $1.350. Seria $600 a mais do que o simples hold dela, de $5 mil, né, que ela tinha, que cairia para 4.250. Da mesma forma que você pode utilizar os empréstimos pensando em se posicionar em uma valorização,
você também consegue utilizá-lo para se posicionar pensando em uma desvalorização, justamente para você tentar ganhar na queda de uma criptomoeda, e isso sem utilizar nenhum tipo de contrato futuro. Vamos supor que você tem dólares na carteira e você quer se posicionar na queda de uma criptomoeda. Eu vou utilizar o exemplo novamente do Bitcoin para ficar mais fácil. Você pode vir na parte de empréstimos e colocar como garantia a sua stablecoin, os seus dólares, né, sendo ele USDC ou USDT, colocar o USDC, por exemplo, e pegar emprestado aquela criptomoeda que você acredita que vai cair. No exemplo aqui eu vou utilizar o Bitcoin. Então você deixa de garantia dólar e pega emprestado Bitcoin. E aí o que você faz com esse Bitcoin? Você vai lá e vende. Resumindo a operação, você tinha 10 mil dólares, colocou como garantia, pegou 6 mil dólares em Bitcoin e vendeu esses 0,6 Bitcoins, né, na cotação aqui, e ficou com 6 mil dólares novamente e com uma dívida de 0,06 Bitcoins. Se o Bitcoin cai de 100 mil dólares para 85 mil dólares, você pode recomprar aqueles 0,06 Bitcoins que você tem de dívida, pagar a dívida, no caso ficaria 5.100, e vai sobrar dessa operação 900 dólares para você botar no bolso. Resumindo, você conseguiu lucrar na queda do Bitcoin. Porém, como eu disse, você também impulsiona caso aconteça o contrário. Você apostou na queda, mas se ele valorizar, você aumenta o seu prejuízo. E nesse caso, mesmo que você tenha que pagar os juros em Bitcoin, o juros anual é baixíssimo, de 0,5%. E lembrando, os valores que eu coloquei na planilha ali são apenas alguns cenários hipotéticos. Quando você faz esse tipo de operação, você consegue aumentar proporcionalmente tanto o seu ganho quanto o seu prejuízo. Na verdade, o prejuízo acaba podendo ficar um pouquinho maior, afinal você tem que pagar os juros daquela operação, mas como vocês viram, o juros anual é bem baixinho. Um segundo exemplo que o empréstimo pode ser bem útil é quando você tem algum tipo de oportunidade onde você pode ter uma rentabilidade daquele empréstimo superior aos juros que você vai pagar. Eu vi algumas pessoas falando sobre essa estratégia e já teve até comentário em algum dos meus vídeos aqui no canal sobre isso. Colocar Bitcoin, Ethereum, Solana, enfim, uma criptomoeda que você quer fazer hold dela como garantia e pegar dólar emprestado, seja o USDT ou o USDC, e você vai pagar um juros anual ali de 5 a 7%, porque ele fica oscilando. E com esse dólar você vende, transforma em real e colocaria em uma renda fixa no Brasil, que nesse momento ainda está pagando bem. A pessoa manteria o hold da criptomoeda que ela quer e tentaria utilizar o empréstimo para alavancar um pouco o seu lucro. Eu fiz essa planilha aqui simulando um empréstimo de 30 mil reais a um juros médio de 7% ao ano, né? E coloquei aqui que ao final de 12 meses a pessoa pagaria em torno de R$ 32.170, considerando o dólar na mesma cotação de 5,30. Se a gente olhar aqui a simulação de 30 mil reais no CDB, por exemplo, renderia 2.883. Então, basicamente, esse rendimento aqui, menos os juros dessa operação, seria 2.168, nós teríamos um lucro aproximado aí de R$700, né? R$600. Se fosse um LCI, que aqui ó, deu 3.500, já teria um lucro um pouco maior, chegando próximo ali dos 1.200, 1.300 mais ou menos. Então, tem a oportunidade, né? Tem essa opção de você pegar esse empréstimo e colocar para render em outro lugar, porém você também vai assumir alguns riscos. Nesse exemplo em específico, né? Se o dólar desvalorizar, isso é bom, porque você vai ter que pagar sua dívida em dólar. O dólar desvalorizando, você vai pagar a mesma quantidade de dólares, que vai custar menos reais nesse caso. Porém, se o dólar valorizar, acaba se tornando ruim, e dependendo do quanto ele valorizar, você pode até ficar no prejuízo. Nesse exemplo aqui, parece funcionar na teoria e provavelmente vai funcionar na prática, porém a margem é muito pequena, não abre espaço ali para muita oscilação do dólar ou para muitos erros. Então eu pessoalmente não acho muito agradável, porém é um exemplo, você usar o dinheiro que você pegou emprestado para colocar em outro lugar que renda mais. Você pode utilizar também para fazer uma reforma no imóvel, pensando ali em uma valorização do imóvel ou até mesmo numa valorização do aluguel daquele imóvel que vai te dar um retorno. Você pode utilizar para comprar algo
algo para o seu trabalho que vai aumentar o quanto você ganha, sei lá, um carro que você precisa, uma câmera fotográfica ou algo do tipo, e pode também tirar esse valor da Binance, manter dentro do mercado cripto e investir em outras áreas que você acredita que vai ter um retorno maior do que os juros que você vai pagar. Por exemplo, você pode fazer trade, você pode fazer DeFi buscando uma maior rentabilidade, e você também pode utilizar essa liquidez para participar de airdrops que precisam disso. E por incrível que pareça, um empréstimo como esse também pode ser muito útil para comprar alguma coisa que você precisa, mas que você não tem o dinheiro para pagar à vista. Um exemplo hipotético aqui, tá? Vamos supor que você precisa comprar algo e que você tenha um desconto muito grande à vista, porém, você não tem o dinheiro para pagar à vista, você tem cripto e você não quer vender as suas criptos. Geralmente, esse desconto à vista você tem muito em coisas de tecnologia, né? Placa de vídeo, computador, celular, câmera, coisas do tipo. Geralmente você tem em torno de 10% de desconto à vista no Pix ou até mesmo 15%. Então, no caso, você pode fazer o empréstimo para pagar isso daqui à vista e aproveitar o desconto, e depois você vai pagando o empréstimo aos poucos. Nesse exemplo mesmo, pagando à vista seria R$ 9.100, pagando parcelado em 4 ou 5 vezes seria R$ 10.111, ou seja, à vista tem um desconto de 10% que dá mais ou menos uns R$ 1.000. Se você pegar emprestado, deixa a sua criptomoeda de hold como garantia e pega emprestado dólar a mais ou menos uns 7% ao ano, vende esses dólares e compra a placa, aquilo que você precisa. Depois você vai pagando a sua dívida aos poucos. Eu coloquei aqui mais ou menos 6 parcelas, né? 5 parcelas de 1.700 e a última de 700 com o que faltasse de pagar. E de juros nesse período aqui daria R$ 173. Você economizou 1.000 e pagou R$ 173 para economizar esses 1.000. Resumindo, você ficou com R$ 820, R$ 830 de desconto. Então, você também pode utilizar o sistema de empréstimo para aproveitar bons preços. E para quem ainda não me conhece ainda, eu sou um fã de tecnologia e toda vez que eu preciso comprar alguma coisa, eu busco pelos melhores preços, justamente para economizar e sobrar mais dinheiro para as criptomoedas. Então, eu acabei criando um canal de promoções lá no WhatsApp, justamente para compartilhar os melhores preços que eu encontro nesse mercado. Então, desde notebooks para trabalho, peças de computador e principalmente hard wallets em lojas oficiais pelos melhores preços, eu vou compartilhar lá. Se você quiser participar, o link do canal tá aí na descrição. É só clicar, entrar no canal, que ele vai ficar ainda separado das conversas, não vai te atrapalhar. E falando em economizar, tem mais uma situação que eu separei para você, onde um empréstimo pode te fazer economizar dinheiro. Ao invés de fazer ganhar, ele vai fazer você gastar menos. Trocar uma dívida de juros altos por uma dívida de juros baixos é uma estratégia utilizada há muito tempo. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google e os juros médios de financiamento de veículo é de quase 30% ao ano. Isso daqui para mim é um juros muito alto. Afinal, dentro do mercado cripto você pagaria lá algo próximo de 7%. Então, às vezes você pode reavaliar dívidas que você tem, que está com juros muito alto. Às vezes pode ser interessante pegar o empréstimo, quitar essa dívida e só pagar o seu empréstimo depois aos poucos, da maneira que você puder, ok? Ou então, na hora de você adquirir no veículo alguma coisa, você completar esse dinheiro, né, com um empréstimo dentro do mercado cripto, ao invés de pagar toda a grana do financiamento. Lembrando, isso daqui não é uma regra do que você deve fazer. Na verdade, você vai ter que avaliar de acordo com a sua realidade e também com os riscos envolvidos do empréstimo cripto, tá? Mas geralmente é algo positivo você trocar uma dívida que custa caro com juros altos por uma dívida mais barata, com juros mais baixos. Além disso, outra situação que o empréstimo cripto pode funcionar é um momento de urgência e emergência. Você precisa daquele capital para fazer alguma coisa, pagar um exame antecipado ou qualquer coisa do tipo, mas você não quer vender o seu Bitcoin naquele momento. Você pode deixar lá a sua criptomoeda como garantia e pega o valor emprestado para você utilizar. Depois você vai pagando a sua dívida e pega de volta a sua garantia. Bem, até agora eu tentei trazer uma quantidade bem interessante de casos de uso, mas a estratégia mesmo é você que faz. Você vai utilizar esse sistema de acordo com aquilo que você acha que pode ser mais efetivo para você. Mas, para você bolar uma estratégia, você precisa primeiro entender os riscos dessa operação. O primeiro risco é o risco de ser liquidado. E como você gerencia esse risco? Através da métrica LTV. O LTV é basicamente a proporção do que você pegou emprestado em relação à sua garantia, né, em questão de valores. Então, se o seu LTV
for 76%, significa que o que você pegou emprestado vale 76% da sua garantia. 10 mil dólares em garantia significa ali que você tem 7.600 dólares que você pegou de empréstimos. Vamos supor que você tenha aqui deixado 10 mil dólares em Bitcoin como garantia e você tenha pego os 7.600 dólares ali em Ethereum. Quando esse Ethereum valoriza e ele começa a representar 78% da sua garantia de Bitcoin, né, o seu Bitcoin não valorizou, você vai receber um aviso, né, de que o seu LTV não está mais saudável, ele está ficando laranjinha, né, isso está aumentando o risco desse seu empréstimo. E se isso continuar acontecendo, né, se o que você pegou emprestado continuar ficando mais pesado ainda, chegando a ter uma proporção de 85%, né, esse é o limite, o LTV fica vermelho e ele considera que aquilo já é uma operação de risco. Ele faz o quê? Ele vende a sua garantia para pagar a sua dívida e ele ainda cobra 2% de FII. O que sobrar vai ficar na sua conta. Dá para reparar que isso daqui é uma balança, então o risco tá dos dois lados. Se o que você deixou de garantia ele desvalorizar, ele vai perdendo peso, né? E vai perdendo aqui a proporção. O LTV vai aumentando e vai aumentando o risco. Se o que você deixou de garantia valorizar, ele vai ficando mais saudável, porque sua garantia vale mais do que aquele valor que você pegou emprestado. E lembre-se, o seu colateral, a sua garantia, vai ser sempre a mesma coisa que você colocou. Se você colocou um Bitcoin de colateral, um Bitcoin de garantia, quando você pagar a sua dívida, você vai pegar um Bitcoin de volta, independente do preço que ele esteja. Já na parte do empréstimo, funciona igual. Se você pegou um Ethereum de empréstimo, por exemplo, quando você devolver, você tem que devolver exatamente um Ethereum. No caso, um Ethereum mais as fraçõezinhas ali de juros. Tem algumas coisas que você pode fazer para evitar ser liquidado. A primeira é monitorar o seu LTV. Você pode acessar todas as vezes que você quiser e ver como está a saúde do seu empréstimo. Segundo, quando você pegar um empréstimo, tente não pegar um empréstimo muito agressivo. Se você colocou 10 mil dólares lá, pegue um empréstimo de 5, de 6, para o seu LTV começar em uns 60%, que é o verdinho, que é o LTV saudável. E outra dica é, quando você tiver com o LTV já muito alto, já começando a ficar arriscado, você pode ir lá e colocar mais garantia, né? Aumentar a sua garantia para abaixar o seu LTV. Ou até mesmo utilizar parte da sua garantia para começar a pagar a sua dívida. Além do LTV, também é bom acompanhar os juros que você está pagando por aquele empréstimo, que apesar de, em regra, ser baixo, ele não é um juros fixos e tem momentos que eles ficam um pouco mais altos. Por exemplo, a taxa de juros do Bitcoin só caiu, né? Tava lá em torno de 1,13%, depois caiu para 0,47%, né? Basicamente 0,5%. Já olhando aqui a taxa de juros de USDT, por exemplo, ficou aqui em 6%, aí um mês fechou em 10%, depois já caiu de novo para 6, 6, 6, aí vai ficando aqui durante um bom período entre 6 e 7, por isso que eu fiz os meus cálculos lá próximo de 7 mesmo. Aqui teve um mês mais alto, um mês mais baixo, depois um mês mais alto, depois ele voltou a cair, e agora tá no patamar ali, né, de 5 e 6. Então é sempre bom você acompanhar, porque se ele ficar 2, 3 meses bem alto assim, talvez seja interessante você tentar quitar aquela dívida o quanto antes. Mas em regra, tá, eles não oscilam tanto, somente em alguns momentos específicos de mercado. Se você puder olhar o USDC também, né, nos últimos 90 dias, ele também tá com juros oscilando. Tem alguns dias que ele passou lá, mas geralmente ele fica aqui entre 6 e 7% também. E por último, um risco que você tem que sempre lembrar dele é que você tem que devolver exatamente aquilo que você pegou emprestado. Se você pegou emprestado Bitcoin, gastou para alguma coisa e ele valorizou muito, você tem que devolver o Bitcoin. Se você pegou dólar emprestado e utilizou em reais para fazer outras coisas e aquele dólar valorizou, você tem que devolver em dólar. Se ele desvalorizar, para você acaba sendo bom, mas se ele valorizar pode ser ruim. Então você tem que gerenciar tudo isso. E por último, para não esquecer, o empréstimo é uma operação isolada por tempo indeterminado. Isolada porque o que tem risco é aquilo que você deixou de garantia. Se a sua garantia desvalorizar, o seu LTV subir e você for liquidado, ele vai vender parte da sua garantia para pagar a sua dívida. Pagou a sua dívida, você vai ficar com o que sobra. Se o que você pegou emprestado valorizar muito também, aumentando o seu LTV e te liquidando, ele vai vender a sua garantia
pagar o que você pegou emprestado, então você não tem dívida mais nenhuma e vai ficar com o resto que sobrou. Já a parte de por tempo indeterminado significa que ele não tem um prazo, ele não tem uma data de vencimento e o pagamento pode ser feito da sua maneira. Você pode pagar R$50 hoje, R$200 daqui 3 dias e só pagar depois o resto daqui 3 anos. Você que sabe, quanto mais tempo a sua dívida fica ativa, mais tempo ela acumula juros. E se ficar por muito tempo mesmo, provavelmente a soma dos juros com a sua dívida vai subir o seu LTV e você pode ser liquidado. Ufa! Bastante teoria, né? Agora vamos tentar ser um pouco mais direto na prática. Começando aqui pelos requisitos. Se você quer utilizar a ferramenta de empréstimos da Binance, primeiro, você vai precisar ter uma conta na Binance e uma conta verificada, assim como está a minha. Para você criar a sua conta, eu vou deixar um link de cadastro aí na descrição. Criando ela a partir desse link, você vai ganhar 10% de desconto nas taxas de negociação. Então aproveita e já vai criando a sua. A segunda coisa que você vai precisar é de saldo em criptomoedas para colocar como garantia. Se você não sabe como comprar cripto na Binance, pode ficar tranquilo. Aí na descrição eu vou deixar um mini curso gratuito sobre essa corretora para você. É uma playlist que eu fiz aqui no YouTube mesmo. Eu só não vou abordar esse passo a passo nesse vídeo aqui para ele não ficar mais extenso ainda. Porém, se você precisar dessa informação e muitas outras, né, sobre a Binance, confere o curso aí embaixo. Se você estiver utilizando o aplicativo da Binance para encontrar a opção de empréstimos, canto superior esquerdo na logo da Binance, ativa aqui ó, o Binance Pro para você ter acesso ao layout mais completo. Depois novamente, canto superior esquerdo nas 3 barrinhas, rola para baixo, clica aqui ó, em mais serviços e aqui você pesquisa por empréstimos. Colocar EMP, você já vai encontrar ó, empréstimos, seleciona essa opção e aqui você já vai ter todas as opções dessa ferramenta. Clicando em iniciar empréstimos, você já vai ter aqui as informações que você vai precisar preencher. No computador, para encontrar essa opção, você vai logar na sua conta normalmente, vai vir aqui em cima na opção Earn e depois aqui embaixo em empréstimos. E pronto, você está na mesma página com as mesmas informações que havia no celular. Clicando em solicitar empréstimo, você já consegue preencher o seu. Para o nosso exemplo, eu separei aqui ó, $940 em Bitcoin, 0,009, tá aqui na minha carteira, na carteira à vista, tá? Mas você pode utilizar como garantia tanto o saldo à vista quanto o saldo que estiver no Simple Earn, né? No Earn flexível. Vou voltar aqui para a página de empréstimo, então aqui eu tenho que começar a preencher, vou selecionar a moeda que eu vou deixar de garantia, no caso eu quero deixar Bitcoin de garantia, e embaixo a moeda que eu quero pegar emprestado. Eu quero pegar emprestado aqui USDT. Eu quero deixar de garantia o máximo de Bitcoin que eu tenho disponível aqui na conta. Eu não quero pegar o máximo emprestado. Se eu pegar o máximo emprestado, ele está liberando aqui ó, LTV inicial até 78% logo de cara. Eu quero pegar só $600, 600 USDT, que vai dar um LTV de 63,49. Então aqui seria um LTV bem suave para me pegar esse empréstimo. LTV inicial é justamente o LTV que ele libera para eu começar. O LTV atual é o LTV dessa operação, desse preenchimento que eu estou fazendo agora, ok? O LTV de chamada de margem é a porcentagem do LTV para eu receber notificação, ou seja, se o LTV chegar em 85%, está muito arriscado, ele vai me avisar, tanto em notificação via e-mail, notificação no app do celular, falando coloque mais garantia, para mim tentar resolver essa situação antes de ser liquidado. Porém, nessa especificação aqui, né, nesse par de moedas, a liquidação, o LTV de liquidação, acontece só em 91%, ou seja, precisa mudar muita coisa, né, o Bitcoin precisa desvalorizar muito ali para eu conseguir ser liquidado. Ainda aqui eu consigo acompanhar a taxa de juros anual, que é os juros que eu vou pagar por esse empréstimo, e a taxa de juros líquida anualizada, que é basicamente descontando o rendimento que o meu Bitcoin vai ter no Simple Earn da Binance, que é um sistema de stake, entre aspas, ali onde você recebe rendimento, né? Então ele vai diminuir um pouquinho os juros final. Como o Bitcoin não rende muito, não vai mudar muita coisa. Ele aparece também o preço de liquidação. Se o Bitcoin chegar a esse valor, o meu LTV vai estar em 91%, então eu vou ser liquidado. Ele já traz essa informação para mim. Confiro tudo certinho e clico em iniciar empréstimo. Pronto, meu empréstimo foi feito, minha garantia está aqui e o valor que eu consegui
pegar emprestado. Ele já está aparecendo aqui embaixo. Se eu voltar aqui na parte da minha carteira, opção à vista, né, a carteira Spot, eu já vou notar que o USDT está liberado aqui para me utilizar. Eu posso fazer trade com ele e eu posso sacar, né, inclusive para utilizar em outras coisas. E se eu quiser ver ali o meu Bitcoin, eu vou clicar aqui na opção de Earn, né, que ele veio para o Earn flexível, porém não libera o resgate, porque todo o meu Bitcoin que está aqui, ele está como garantia de empréstimo. Se eu tivesse parte rendendo e parte em garantia, eu podia sacar a parte que estava rendendo, né? Então a parte que está garantido ali, eu não posso sacar por aqui. Para tirar meu Bitcoin, liberar ele daqui, eu preciso pagar o empréstimo que eu fiz. Então, para acompanhar o empréstimo, novamente opção de Earn, opção empréstimos, e ele vai estar aqui embaixo com todos os dados que eu preciso: o LTV atual, o LTV que eu vou receber o aviso, LTV de liquidação, a taxa de juros anual no momento, né, que ela vai oscilando com o tempo. Eu consigo ajustar o LTV, ou seja, eu consigo adicionar mais garantia, ou se o meu LTV estiver muito bom, eu consigo tirar um pouco dessa garantia e liberar um pouco ali do meu Bitcoin. Depois eu tenho que tirar ele lá do Earn, ok? Depois que eu liberar ele da garantia, eu consigo pagar aqui a minha dívida. Eu posso vir aqui, pago só $5 esse mês, posso pagar 5 aqui, $3, posso ir pagando aos poucos. E se eu quiser, eu posso usar parte da minha garantia para pagar a minha dívida também. Tá? Então eu consigo usar aqui, quero pagar $150, desconta ali da minha garantia. Eu consigo fazer isso. Já no celular, para você conseguir acompanhar, fazer o gerenciamento, vai clicar aqui nas 3 barrinhas, vai pesquisar por mais serviços aqui, né? E na opção de empréstimos, vai pesquisar por empréstimos aqui, vai acessar a opção novamente. Embaixo já vai aparecer aqui o empréstimo. Posso ajustar o LTV também, né? E posso fazer o reembolso, né? Fazer o pagamento da minha dívida. E no caso, para liberar o meu Bitcoin, né? Eu vou precisar pagar a dívida, então já vou pagar ela aqui, ó. Tentar pagar tudo que dá. Deixa eu ver, dívida total paga, deu certinho, fiz o reembolso total aqui. Ia faltar um pouquinho de USDT porque correu os juros, mas é uma fração bem pequena. Então paguei minha dívida, venho aqui em cima, venho na opção Earn, tá? Na minha carteira, opção Earn, no celular também, lá embaixo na opção de ativos, depois opção Earn, meu Bitcoin tá aqui. Agora eu já tenho o botão de resgate que tá aparecendo, né? Logo atrás da minha bica, quase não dá para ver. Eu consigo resgatar 100%, eu consigo tirar ele aqui de Earn e ele vai justamente para a minha carteira Spot. No momento que eu paguei a minha dívida, o meu USDT que estava aqui foi utilizado para o pagamento e agora acabei de liberar meu Bitcoin. Enfim, com o empréstimo feito, é só monitorar e fazer a gestão dele e a gestão do seu risco também através do LTV. Eu sei que esse vídeo aqui ficou muito comprido, muito maior do que eu esperava pelo menos, mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, o seu feedback aí nos comentários é sempre bem-vindo e o seu like também, se você esqueceu de deixar lá no começo do vídeo. E não esquece, tá? Utilize essa ferramenta com sabedoria e com gestão de risco. Tente fazer uma vez primeiro, utilizar com um valor menor e depois que você entender ela na prática, você vai aumentando a sua movimentação. E se você está me escutando até agora é porque provavelmente você gostou desse conteúdo. Se você gostou, quer outros conteúdos como esse, dá uma olhada aí embaixo se você já está inscrito nesse canal. Se não tiver, já se inscreve e também confere se você ativou o sininho, justamente para quando eu trouxer um conteúdo novo, uma notícia, uma oportunidade ou um tutorial para você, você já receber a notificação. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!